Santo Deus de Israel, nesse momento e nesta hora, ó Pai, queremos aqui te agradecer por esses momentos que aqui, Senhor meu Pai, tu irás falar com cada um, meu Deus, que se encontra nesta noite. Deus, abençoa, meu Deus, grandemente cada um que aqui estão. E em nome de Jesus, do teu Filho amado, que nós oramos e por fé, nós te agradecemos. A glória Amém. eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória. Vencendo, vem Jesus, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará, sim, em paz e santidade. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus, e por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes venceu o Rei Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Boa noite. Eu sou grato a Deus por esse momento. Deve ser o primeiro encontro deste ano, né? E a departamentalização de adolescente
estão promovendo. Glória a Deus por isso. Estou feliz por esse encontro e parece-me que tem outro ali na Trizidela. A missionária Beth Semes nos comunicou e pediu que eu passasse por aqui. Por isso eu já estou comunicando que após esta palavra nossa introdutória, eu quero a compreensão de vocês. Já estou de saída e vou chegar também lá na Trizidela. Que maravilha! Meus parabéns à coordenação, Beth Semes, Juscelia, vai dizendo aí, são 7, né? Orquideia, Fran Viana, Gledes Viana, Domingas, Neta, Anália, são 7 mulheres e homens, 2 homens. Eu quero, antes de sair, só lembrar uma coisa, que vocês que são cristãos, salvos, que têm a graça de Deus na vida de vocês, quero motivá-los a vocês estarem diante do Rei. Quando se está diante do Rei, não tem coisa melhor. Lembro-me aqui agora e deixo para que vocês meditem Esther, aquela jovem dedicada, aquela jovem que se colocou dentro da obediência e foi escolhida para ser a esposa do rei Assuero. E quando em momentos difíceis na sua vida que ela atravessou, sabendo ela que os inimigos queriam destruir o seu povo, a sua linhagem, o seu sangue, a sua família, o que foi que ela fez? Ela pensou consigo e disse: vou convidar o rei, o meu senhor, para almoçar comigo, fazer parte de um banquete comigo. Mas o que me chamou a atenção, ela foi e ficou, preste atenção para isto, passeando em frente ao rei. Ele estava com certeza em um lugar muito especial e ela passava aqui na frente deste rei, que era o seu senhor. E a proporção que ela passava na frente deste rei, o seu senhor, ele estendeu o cetro para ela e mandou ela se apresentar diante dele. E quando ele levantou o cetro, ela ficou diante dele. Ele disse: faça o seu pedido. Eu quero que o senhor participe de um banquete, de um almoço comigo. Que especial. E ele aceitou. Ela preparou este banquete. E na hora do banquete, ele olha para ela e disse: faça o seu pedido, que até a metade do meu reino eu te darei. E o que aconteceu? Senhor, meu rei, meu senhor, eu quero que o senhor poupe a minha vida e a vida da minha família, que tem um inimigo que está lutando para destruir a todos nós. Mas quem é este homem? E ela ali confessou, fazendo o seu pedido, e foi atendida. E o seu inimigo, o inimigo da sua família, o inimigo dos judeus, o inimigo do povo de Deus, eles foram derrotados e o povo teve por vitória a sua vida,
sobre si. E quantos podem dizer amém? O que me chama a atenção, a moral de tudo isto, a nossa palavra para vocês, adolescentes, moças que estão aqui, famílias, estejam sempre na presença do Rei, que Ele vai estender o cetro para vocês e poupará a cada um da nossa família, da nossa linhagem, e nós estaremos diante da sua presença. Para tudo isso tem um preparo. Ela orou, ela jejuou, ela se preparou, ela decidiu estar passando em frente o rei, e ele, vendo a sua ação, estendeu o cetro. O que eu quero dizer a vocês: o cetro de Deus está estendido para vocês. Quantos creem assim, fiquem de pé, em nome do Senhor. Fiquem de pé. Medite sobre Esté. Tiraremos ali grandes lições especiais que trará, com certeza, mais e mais conhecimento a vocês, vida e vitória em vossa caminhada, na vossa trajetória. E nós temos a ministrante, vocês vão ter assuntos especiais, maravilhosos nesta noite para vocês, e eu louvo a Deus por isso. Mas veja o que aconteceu com o inimigo que estava preparando a armadilha, preparando o mal para o povo judeu. Ele mesmo, Amã, foi enforcado na forca que havia preparado. Ele foi pendurado nesta forca. Daí por diante, ele passou a sofrer, a ser humilhado. O inimigo, o que eu quero te dizer, os teus inimigos serão humilhados, e aqueles que fazem o bem e o melhor para o Senhor serão exaltados em nome do Senhor Jesus. Então quero e deixo para vocês esta palavra: estejam firmes, fortes, corajosas, cheias de Deus. Tenham determinação, tenham foco e avance. Sempre esteja diante do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor. Amém? Eterno Deus, eu oro, intercedo por estes adolescentes, que a tua graça, as tuas mãos estejam sobre eles para fortalecê-los, abençoá-los em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe. Eu peço a permissão. Senhor Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Senhor, graças te damos por estarmos aqui na tua presença, que o Senhor venha falar através das tuas servas, Senhor, que irão expor a tua palavra, meu Deus, que seja o Senhor falando conosco nesta noite. Assim nós oramos e por fé nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amadas princesas Amém. do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Estamos muito contentes, felizes de estarmos aqui uma noite tão abençoada, que o Senhor tem nos proporcionado, né, para juntas aprendermos do Senhor. Eu e a irmã Fran, né, temos uma grande honra de sermos convidadas a falar sobre o Senhor, do Senhor, e aprender do Senhor também, nessa noite com vocês. E nós gostaríamos de falar um pouco da nossa dinâmica de falas. Nós não vai ter um tempo para um, tempo para outra. Nós geralmente utilizamos a mesma dinâmica que nós já utilizamos aqui na congregação, que uma vai agregando a fala da outra à medida que houver necessidade. Tá bom? A irmã Fran, como é acadêmica em psicologia, ela vai trazer um pouco da ciência à luz da Bíblia sobre conexão. Talvez, né, todo mundo vai ser surpreendido nessa noite aqui, porque que conexão tem a ver com ciência, certo? Então, assim, antes de começarmos a nossa apresentação, a irmã Fran, né, ela vai falar um pouquinho, e aí nós daremos início à nossa fala. Oi.
A paz do Senhor a todas. Aliás, a todos, porque a gente tem uma presença masculina aqui. E sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Se vocês fossem flores, vocês seriam um jardim lindo, porque olhando daqui de cima, está muito bonito de ver. Antes de começar a minha fala, eu reforço que a minha fala é enquanto acadêmica em psicologia, tá? A nossa conversa ela vai ter um fundo científico, mas como a irmã Juscelia já disse, é à luz da Bíblia. E eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Vocês não vão precisar sair do lugar e nem fazer nenhum esforço físico, tá? Vocês estão vendo essa nota? Quem gostaria de ganhar esta nota? Tá fraco. E se eu fizer assim? Vocês ainda querem a nota? Ainda? Uma nota amassada? Vocês ainda querem uma nota assim? E se eu fizer assim? Vocês ainda querem a nota? Gente, mas uma nota amassada, pisoteada, provavelmente suja da sola do meu sapato. Vocês ainda querem? Por que vocês querem essa nota? Organizem as respostas. Eu não entendi. Por que vocês querem a nota? Então, estou brincando. As respostas, eu tenho certeza que tiveram coerência, apesar de eu não ter entendido nitidamente. Mas, provavelmente, alguém respondeu que, apesar da nota estar amassada e pisoteada, ela não perde o valor, né? E assim também somos nós. Em alguns momentos de nossas vidas, a gente tem, sim, os nossos sentimentos desajustados, né? Em alguns momentos de nossa vida, a gente tem uma dúvida a respeito da nossa própria identidade. A gente passa por inúmeras tristezas, mas mesmo nesses momentos, o nosso valor diante de Deus continua o mesmo. E vocês sabem qual é o valor de vocês perante a Deus? Gente, o nosso valor custou preço de sangue, custou o próprio Cristo se despir da sua divindade e vir para a terra, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, como a irmã Beth já iniciou o nosso momento. Ok. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Encontraram? Mateus 11, 28 e 29, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. A mensagem deste versículo é extremamente poderosa, porque é uma mensagem que nos convida a colocar sobre Cristo aqueles fardos que a gente não consegue levar sozinhos. A vida da gente, ela não é uma linha reta, ela é um alto e baixo, como vocês provavelmente já ouviram. Isso significa que em alguns momentos de nossa vida, a gente vai passar por um momento em que a gente vai se sentir por fora da situação, fora do controle. E é nesse momento que, quando sozinho nós não conseguirmos, a gente tem a quem recorrer. Porque Deus, Ele é o nosso ajudador fiel em todos os momentos das nossas vidas, principalmente nos nossos desafios diários, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um assunto bastante atual, necessário e urgente, que são os transtornos emocionais. A gente sabe que o estilo de vida que a gente tem levado tem favorecido muito para o aparecimento ou surgimento das doenças emocionais.
E a gente saiu há pouco tempo de uma pandemia, ainda estamos, né? Mas numa fase mais sutil. E isso fez com que a gente se isolasse da nossa convivência do cotidiano, né? De repente a gente se prendeu, se fechou em nossas casas e nós acabamos deixando de nos relacionar com as pessoas com quem a gente tinha costume. E isso fortaleceu o aparecimento, como eu já disse, dos transtornos emocionais. Eu e Juscelia deixamos claro que isso aqui não é um monólogo, tá, gente? É um diálogo. Se alguém quiser se pronunciar, se alguém quiser se pontuar, é só erguer a mão que a oportunidade é concedida. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se a Juscelia quiser essa troca de falas, fique à vontade, tá, Gil? Amém. Então, antes de darmos continuidade, né, a fala da irmã Fran, que vai casar muito bem com o que nós estamos falando hoje, que é sobre conexão. E o que ela vai falar são conexões que nos afastam ou nos aproximam de Deus. Mas eu gostaria de perguntar antes, quem sabe, qual é o versículo-chave da nossa noite hoje? Quem sabe me dizer? Onde que está baseado o tema das princesas conectadas com Deus? Está onde? João 15:4. E eu quero convidá-las a abrir as Bíblias em João 15:4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esse versículo, nós lemos apenas um versículo, mas há um contexto para essa fala, né? E se lermos todo o capítulo 15 do livro de João, vocês vão perceber que está falando sempre de conexão, de estar ligado, de estar afinado com Cristo. Mas alguém poderia me dizer o significado da palavra? O que é que você sabe me dizer? O que é conexão? O que é que está conectado com alguém? Todo mundo aqui está conectado. Eu estou conectado. Mas o que é conexão? Pode levantar, dizer, gente, não se preocupe, eu não vou falar certo, nós estamos aqui para aprender. Pode levantar sua mãozinha e dizer assim, eu entendo isso. Porque eu sei que todo mundo sabe o que entende, tem uma opinião sobre conexão. Não. Conexão, né, de acordo com o dicionário, é o substantivo feminino, né? Indica qualquer tipo de ligação. Coerência, afinidade. Afinidade. Vocês aqui podem estar conectados com o mundo todo, né? Nós temos redes sociais, né? Quem tem rede social aqui? Quem tem rede social? Todo mundo. Olha lá, Instagram, Twitter, Facebook está o mais antigo, né? A onda agora é Twitter e Instagram. Bem, todo mundo pode estar conectado com o mundo inteiro. Nós falamos, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e que eu consigo conversar com eles pelo WhatsApp. Eu consigo conversar no Instagram, no meu direct. Não é isso? Porém, vocês estão conectados com os amigos por uma afinidade, que é a rede social, ou um assunto, ou moda, ou qualquer coisa. Mas e a nossa conexão com Deus? Como está? E a irmã Fran, ela vai falar um pouquinho dos perigos que as redes sociais trazem e os benefícios que elas trazem da nossa conexão com Deus. Então, hoje nós vamos aprendermos juntas sobre pessoas da Bíblia que se conectaram com Deus e como nós devemos nos conectar com o Senhor de fato. E a nossa primeira conexão acontece quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. É o primeiro passo, é a minha primeira conexão com o Senhor.
Quem aqui ainda não tomou a decisão de aceitar a Cristo, pode levantar a mão assim, por favor, se porventura tiver alguém que ainda não aceitou Jesus. Alguém convidado, um convidado nessa noite, convidada? Não tem? Maravilha. Então, todas nós já demos o primeiro passo para estarmos conectadas com o Senhor. Mas será que a nossa conexão, como a irmã Fran já falou, é sempre uma linha reta? Não. E nessas falhas da minha conexão com o Senhor, significa que, de fato, a minha conexão falhou. Gente, hoje na minha casa, por exemplo, nós passamos a tarde inteira sem energia e, consequentemente, eu fiquei sem internet. E, assim, há uma dependência da gente, né, que nós precisamos controlar, né? Nós estamos sem internet, nós ficamos sem comunicação. Mas quando a minha conexão com Deus cai, como é que eu reajo? Como é que eu sei que minha conexão com Deus caiu? Como é que eu me identifico? Eu sou uma princesa que estou conectada com Deus. Como é que eu sei como está a minha linha de comunicação? Por exemplo, eu e a irmã Fran, nós temos afinidade, nós temos uma conexão. Mas, porventura, algum dia, pode ser que a nossa comunicação e as nossas afinidades tenham algum baixo, né? Porque nós estamos no alto. E o que acontece? Pode ser que a gente não consiga se comunicar tão bem como nós nos comunicamos. Espero que isso não aconteça. Mas, geralmente, nas amizades, nós pensamos diferente. Mas sabe o que acontece? Nós restabelecemos o contato quando nós conversamos, quando nós nos entendemos. E com o Senhor não é diferente. Com o Senhor não é diferente. E nós poderíamos, na Bíblia, né, encontrarmos pessoas que tiveram uma conexão muito boa com Deus, mas mesmo assim eles falharam. Mesmo assim eles erraram, mas eles continuaram conectados com Deus. Continuaram com sua comunicação perfeita com Deus. E nós vamos aprender com eles nessa noite como sermos princesas e conectados com Deus. O pastor Caetano, ele fez uma fala muito boa aqui no início, né, na abertura, sobre a comunicação da rainha Esther, que a rainha Esther teve com Deus. E essa comunicação dela fluiu perfeitamente, o canal de comunicação, a conexão dela com Deus foi através da oração e do jejum. A Bíblia nem cita a rainha Esther como uma pessoa assim tão conhecedora. Quando fala da vida de Esther com Deus, fala mais das instruções do seu primo a ela, não é isso? Mas ela era uma mulher temente a Deus, com base nos ensinamentos que ela recebeu. E com base nos ensinamentos que ela recebeu, ela tinha uma comunicação perfeita com o Senhor. Ela sabia que ela só poderia vencer, ela só poderia manter esse canal de comunicação com o Senhor através da oração e do jejum. E foi o que aconteceu. Então, amadas princesas, depois de aceitar Jesus, para mantermos uma conexão boa com o Senhor, oração, leitura da palavra de Deus, estarmos alinhadas para que a nossa conexão com o Senhor ela seja perfeita e sem ruídos. Quando nós estamos no celular, às vezes, dificilmente hoje nós usamos a ligação, né? Mais a mensagem do WhatsApp. Mas quando nós estamos numa ligação que tem um ruído, nós ficamos preocupados, né? Porque houve falha na comunicação. Então, vamos aprender a tirar esses ruídos da nossa comunicação com Deus, para que, de fato, nós possamos ser princesas de conexão perfeitas com o Senhor. Meninas, ainda falando da rainha Esther, tem um ponto da história que me chama bastante a atenção. A Bíblia não relata a idade em que Esther ficou órfã, né? A gente não sabe ao certo desde quando ela foi órfã e criada pelo seu tio/primo. Mas, apesar dela ter ficado órfã, de ter recebido a sua educação por outra pessoa que não fossem os seus pais biológicos, ela consegue cumprir o propósito para o qual ela foi chamada, né? Porque, na maioria das vezes, a gente acha que uma pessoa só vai ter êxito se ela for criada pelos pais biológicos. E, às vezes, esses pais são os avós, são os tios, são pais que não têm parentesco sanguíneo. Então, na história de Esther, que é uma história muito bonita, esse ponto me chama a atenção, que mesmo ela não tenha sido criada
por seus pais biológicos, ela conseguiu sim cumprir o propósito para o qual ela foi chamada. Como a Juscelia estava falando, moças, nós somos seres espirituais, mas também nós somos seres físicos e mentais. Então, é de extrema importância que essas 3 esferas estejam alinhadas, tá? Até para eu buscar a Deus, eu preciso estar bem fisicamente e mentalmente. Não sei se acontecem com vocês, eu espero que não, mas com algumas pessoas, quando elas estão com algum problema emocional, elas perdem essa conexão com Deus. Elas se afastam de Deus. Elas perdem até a vontade de se ajoelhar, de orar e buscar a Deus, não é verdade? Então, é de extrema importância que essas 3 esferas estejam bem. O espiritual, o emocional e o físico. E falando de internet, eu mesma sou uma usuária da internet, assim, que a gente precisa resolver os problemas, né? A gente precisa se comunicar, saber como está a família da gente que mora em outra cidade. Mas eu preciso dizer para vocês que a gente precisa reconhecer a diferença entre uso e abuso. Uso é aquele lugar que você utiliza, mas que não te traz nenhum dano. Abuso é quando você não consegue ficar longe do celular, é quando você não consegue ficar longe de sua rede social. E eu digo para vocês, com base científica, que a internet, ela trouxe sim um aumento nos transtornos emocionais das pessoas, principalmente na faixa etária de vocês, que são os adolescentes. Por quê? Porque nessa faixa etária, os hormônios de vocês estão todos desajustados. Quem tem mais de 23 anos aqui? Eu não levantei a minha. Poucas pessoas, né? Antigamente, a fase da adolescência, ela compreendia ali dos 16, dos 13 até os 18. Só que a ciência deu uma sobrevida para a fase da adolescência e ela se estendeu até os 23 anos. É por isso que eu estou tratando vocês como adolescentes, tá? E eu acredito que ainda tem muita gente dentro dessa faixa etária. Então, nessa fase da adolescência, os hormônios de vocês, os neurotransmissores, estão todos desajustados. Eles se bagunçam para depois se reagruparem, se organizarem. Então, nessa fase, os adolescentes acabam recorrendo a subterfúgios, que, no caso, hoje em dia, está sendo a internet. Gente, quem é que consegue ficar mais de um dia sem ver sua rede social? Isso não é uma crítica, isso não é uma crítica. A gente só quer mostrar para vocês que o uso em excesso pode ser danoso. Como eu já disse, a internet ela é uma ferramenta de trabalho, de estudo, de comunicação, mas quando você a utiliza em excesso, você acaba correndo o risco de entrar em algum processo de adoecimento, tá? Falando de doenças psicossomáticas ou de transtornos emocionais, como eu já falei, eu escolhi 2 para que a gente explane aqui, porque elas estão diretamente ligadas ao uso excessivo da internet. Quer dizer que eu consigo ter uma ansiedade ou uma depressão só porque eu uso o celular em excesso? Não. Existem outros fatores químicos, físicos, mas o uso do celular, da internet, acaba, sim, acentuando esses transtornos. Alguma pergunta, alguma colocação? Se vocês quiserem falar, a gente pode levar o microfone até uma de vocês. Não? Falando... Só reforçando aqui a fala da irmã Fran, que o uso da tecnologia, ela não é diabólica. Alguém pode dizer assim, porque o uso o uso é excessivo, é o uso contrário àquilo que é o fim da internet, porque na realidade nós temos a internet como uma ferramenta até da pregação do evangelho, de aumentarmos o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Mas o uso excessivo, quando ela é danosa, quando ela me tira da presença do Senhor, quando ela me tira dessa conexão com o Senhor, quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de manter uma comunhão com Deus, por causa da internet. Porque lá eu vou ter acesso a um monte de coisas, né? Eu vou ter acesso, a internet dá acesso à pornografia, né? Talvez, mas tem, né?
acesso à pornografia, nós temos acesso a vídeos que não condizem e, às vezes, vai abrindo as janelas, não é? Eu creio que a irmã Fran vai falar sobre isso depois, bem melhor. Vai abrindo as janelas, né, que são as chamadas janelas virtuais, e que eu estou vendo uma coisa, aí tem outra janela, e assim a gente vai perdendo o seu tempo. E a minha conexão com Deus, eu estou conectada com o mundo, mas eu não consigo mais me conectar com Deus. E eu quero dizer para vocês que já aconteceu comigo o seguinte, inclusive eu falei disso para os meus alunos na EBD domingo, que eu estava, como é que nós usamos? Maratonando séries no Netflix. E eu comecei a perceber que as séries que eu estava assistindo não eram nenhuma série assim, porém estava me tirando a atenção, a leitura da palavra de Deus. Eu não tinha mais tempo de ler a Bíblia, nem de orar como eu devia orar, e nem ler a Bíblia como eu devia fazer, porque eu estava perdendo o meu tempo. A gente não vai mais assistir série, não vai mais acessar a internet, não é isso. Ela estava quebrando a minha conexão com Deus. E vocês sabem, quando a conexão cai, quando a gente deixa esse canal de comunicação, a gente começa a se enfraquecer espiritualmente. Porque, como o texto base diz, que nós, devemos estar juntos, nós somos vida, devemos estar ligados ao Senhor para podermos ter forças e vencermos todas essas adversidades que o mundo moderno nos traz. Meninas, estar conectadas com Deus é também cuidar da sua saúde mental, tá? Muitas pessoas acham que o psiquiatra, que o psicólogo é médico, o psiquiatra no caso, porque o psicólogo não é médico. Mas muitas pessoas acham que o psiquiatra e o psicólogo devem ser procurados só por loucos, por doidos. Quem é que nunca ouviu aquela expressão? Procura um psicólogo. Eu não sou doido. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Os loucos são os que menos precisam desses profissionais. Porque os loucos, eles já estão adaptados dentro da sua realidade. Neles, dificilmente ocorrem mudanças no comportamento, na neuroquímica do cérebro. Então, quem procura de ajuda profissional desse tipo, somos nós que somos sãos, os loucos não. Eles já estão lá, lindos dentro de sua realidade. Então, estar conectado com Deus é também se cuidar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, como eu já falei. Ainda falando da internet, eu quero fazer um paralelo para que vocês entendam de uma forma bem clara o que a gente está falando. Ali na década de 40, quando surgiram os primeiros automóveis na Europa, vocês sabem o que aconteceram? As pessoas não estavam acostumadas a dividir o espaço físico das ruas com os carros, então elas eram bastante atropeladas. Isso porque só existiam as carroças. Mas aí, com o veículo automatizado ou motorizado, aconteceu uma série de acidentes porque as pessoas não estavam acostumadas a dividir aquele espaço com carros. Trazendo para a nossa vida, nós, seres humanos, não estamos preparados para esse excesso de informação que a gente tem tido acesso. Nós, seres humanos, não sabemos lidar com esse acesso exacerbado que a gente tem utilizado. Olha, quando você está ali de cabeça baixa, por mais de 20 minutos olhando o celular, a sua cabeça pode pesar muito mais de 20 quilos. Então, você já pode trazer um dano para a sua coluna. Quando você está aqui lendo no celular, assistindo, conversando com alguém, você deixa de piscar. O piscar, ele fica escasso. E, se vocês sabem, na piscada ocorre a mudança de lágrimas. Então, como eu não estou piscando, não está havendo essa troca de lágrimas, ou seja, olho seco. Eu trabalho no ramo óptico. Então, assim, a gente tem tido uma procura gigantesca de pessoas referindo problemas oculares, problemas que não estão associados ao problema de visão, mas ao problema no olho mesmo. Há um tempo atrás, a gente recebeu um informativo de um fabricante de lente que eu fiquei muito assustada, porque antigamente todo míope era genético, né?
Toda miopia, toda criança ou adolescente que tinha miopia tinha herdado de alguém de sua família. Só que hoje, pasmem vocês, hoje, a cada 3 míopes, 1 é comportamental. Antigamente, 3 de 3 era causa genética. Hoje, a cada 3, 1 é comportamental. É o quê? O uso excessivo das telas. No caso, o celular, também computador, mas eu acho que o celular ganha, né? E como eu falei antes, eu gostaria de entrar nessas duas patologias que eu trouxe para explicar um pouquinho para vocês. Não vai ser um assunto prolongado. Como eu já falei, a nossa conversa, esse assunto é com base científica, mas é sob a orientação de Deus, tá? E se vocês desejarem participarem, já sabem o que fazer. Moças, ainda é um pouco difícil explicar as bases genéticas das doenças psicossomáticas ou os transtornos emocionais. No entanto, a gente sabe que o ambiente, o local onde essa pessoa está inserido e aquilo que ela gera em sua cabeça tem influência direta em seu comportamento, em como ela age e reage e principalmente no que ela sente. Imaginem vocês que o cérebro da gente precisa de alimento. E se você dá para o seu cérebro alimentos reforçados com tristeza, o que vai acontecer? Esse cérebro vai ficar triste. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve negligenciar aquilo que a gente sente, de forma alguma. Eu até estimulo que a gente sinta aquele sentimento do momento, tá? Se o momento é de tristeza, não negligencie. Sinta a sua tristeza. Se o momento é de alegria, viva a sua alegria. Mas trazendo para esses sentimentos de rebaixamento de humor, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, como eu já disse no início da nossa fala, nós vamos sim passar por momentos ruins. E quem é aqui de nós que de repente não esteja passando por um momento desses? Só que o nosso cérebro, ele se alimenta do que a gente sente. E se a gente reforça muito esses sentimentos de menos-valia, o nosso cérebro vai viver triste e poderá entrar em um processo de adoecimento. Se a Juscelia me permite, ela mesma está vivendo um luto. Há 2 dias ela perdeu o sogro. Mas ela entende que o sogro dela, nesse momento, está com Deus. E que ela precisava estar aqui para dar continuidade à obra. Então, a gente tem que ter cuidado com o reforço dos nossos sentimentos, tá? Como eu já disse, o cérebro ele vai se fortalecer daquilo que a gente enviar para ele. Falando de ansiedade, é um transtorno emocional prevalente em nós mulheres. Ou seja, nós mulheres temos maiores possibilidades de sofrer desse transtorno. Por quê? Porque a gente produz os hormônios que favorecem o surgimento dessa doença. Quando vocês ouvem a palavra transtorno, o que vocês pensam? Alguém quer responder? Ninguém? Gente, não fiquem tímidas, não. A Angélica respondeu? Quando vocês ouvem a palavra transtorno, o que é que vem na cabeça de vocês? O que é um transtorno? Não transtorno no sentido de doença, o significado da palavra mesmo. Vai levar o microfone aí. Pessoal, sinta-se à vontade, não fiquem envergonhadas não, viu, meninas? Podem perguntar, porque o que a gente não souber responder, nós vamos anotar, viu? Para trazer no próximo. No próximo. Eu acredito que seja algo relacionado a alguma mudança que traga sofrimento à pessoa. Sim, sim, você está corretíssima. Mas trazendo um conceito assim bem fácil, nunca mais vou esquecer o significado. Transtorno é a mesma coisa que desordem, é algo bagunçado, desconectado. Não tem ligação de uma coisa com a outra. Então, do ponto de vista psíquico, a ansiedade é isso. Na ansiedade, a gente sofre por antecedência, né? É um excesso de futuro. A ansiedade é uma pessoa que sofre com as coisas que ainda vão acontecer. Mas a ansiedade, ela é de toda ruim? Vocês acham? Vocês acham que a ansiedade ela é de toda ruim para nós, seres humanos? Não.
A ansiedade é aquilo que nos prepara para algo que a gente não conhece. Imagine você, vou usar a Angélica, porque eu lembro o nome. Imagine que a Angélica viu num anúncio, na internet mesmo, um anúncio de um trabalho, o qual ela deseja muito aquela vaga de trabalho. Então, ela vai se preparar para conversar com o entrevistador, para surpreender o entrevistador e ficar com a vaga de emprego. Isso é ansiedade. A ansiedade, geralmente, é aquele frio na barriga, né? Diante de uma situação nova. Quando a Beth me escalou para vir para cá, foi o que eu senti de primeiro momento. Eu tive um pico de ansiedade, porque sempre que a gente é convidada a estar à frente, a gente sente, né, Gil? Mas, mesmo tendo um pico ansioso, essa ansiedade ela não me limitou de estar aqui, ela não me intimidou. Eu fiquei nervosa, mas eu digo, eu vou porque quem vai comigo é Deus. Então, é isso. Quando você se sente limitado, incapacitado, aí sim é a ansiedade patológica. Vou dar outro exemplo. Imagine a irmã aqui de blusa vermelha. Como é o nome? Imagine a Maria Luísa, 10 horas da noite, numa rua totalmente desconhecida. A ansiedade vai fazer com que ela tenha atenção, vai fazer com que ela ande com cuidado, sabendo quem são as pessoas que estão por perto, né? Imagine que a Juscelia recebeu um convite para cantar aqui domingo. Ela disse, meu Deus. Tá, a Juscelia se prepara. Eu podia ter usado a Ana Paula, né, no exemplo. Não, mas ela viria, porque ela canta. Vou usar a Juscelia mesmo. Imagine que a Juscelia se preparou, procurou o hino, ensaiou no playback, mas na hora do culto ela disse que eu não vou. Eu não vou porque eu não dou conta e fica lá na casa dela deitada. E realmente não veio. Essa é a ansiedade patológica. A ansiedade patológica, gente, para vocês terem noção, a OMS caracteriza ela como a segunda doença mais debilitante ou incapacitante do mundo. E por que eu escolhi esses dois transtornos para falar aqui? É como eu já disse, né? Todos eles tiveram uma acentuação depois do uso da internet, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente ficou enclausurado em nossa casa, tendo muito acesso à internet. Eu mesma, acho que fiz uns 3 períodos da faculdade só acessando a internet. Mas é necessário que a gente tenha, que a gente saiba até onde vai o nosso limite. É necessário que a gente consiga parar quando é o momento de parar. Alguma pergunta, alguma colocação? Gil? Alguma pergunta? Gente, nós só vamos saber se vocês estão compreendendo com a participação de vocês. E assim, está lindo, todo mundo sentado, mas assim, vocês estão muito quietas. E a gente não sabe se vocês estão entendendo, se estão gostando, se estão enfadadas, mas queremos a participação de vocês, né? Aproveitando a fala, às vezes essas doenças, né, da alma, como nós costumamos chamar, e cientificamente são psicossomáticas, ao contrário, que às vezes algumas pessoas tratam isso como algo espiritual. Nós espiritualiza a doença. Nós temos exemplos da Bíblia de homens de Deus que eles tiveram depressão. Que eles ficaram com medo e se esconderam, ficaram tristes. O primeiro exemplo que eu traria foi o exemplo de Elias. Quando Jezabel começou a matar todos os profetas, ele pensou que estava só. Ele pensou que o Senhor havia desamparado. Ele não acreditou que a conexão com Deus seria tão boa que Deus não estaria com ele. Ele sentiu medo, mesmo ele sabendo do grande poder de Deus, do que Deus já tinha feito, do que Deus ainda poderia fazer. Ele sentiu medo e ele foi se esconder aonde? Em uma caverna. E ele ficou lá triste. E lá dentro da caverna, ele estava sozinho? Não. Quem estava cuidando dele? Deus. Mesmo assim, ele sentiu medo. Então, quando a gente sente medo, não é errado. E, às vezes, esse medo me impede até de orar.
Porque, olha, essa comunhão, essas questões, né, elas foram quebradas, elas foram tiradas de nós pelo homem lá no início, quando Adão pecou. Porque Adão, ele tinha uma conexão perfeita com Deus. Deus, todo final de tarde, ele falava com Adão aqui, ó, como nós estamos conversando. Toda virada do dia, na viração do dia, como diz a Bíblia, o Senhor conversava com Adão face a face. Então, Adão tinha um privilégio muito grande, então ele quebrou essa conexão. Então, depois daí, como diz a minha amiga Fran aqui, foi só ladeira abaixo os pecados da humanidade. O Senhor tentando restabelecer todo o tempo, né? A conexão, Deus e o homem. Nós estamos encerrando, né, o currículo da EBD, da lição do juvenil, e quando eu estava estudando, eu me lembrei muito, porque o Senhor, o povo não queria, o Senhor foi lá, libertou o povo, né, do Egito, o povo não se conformou, né, foi todo tempo reclamando, o tempo todo. Aí o Senhor mandou profeta, o Senhor mandou rei, eles escolheram um rei. O Senhor fez sempre algo para que restabelecesse essa conexão, para que o homem tivesse acesso ao Senhor. E esse acesso, de fato, só aconteceu quando Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. E a única coisa que nos separa do Senhor é o pecado. É o pecado que nos separa do Senhor. E, às vezes, né, até essas doenças, nós precisamos cuidar, tratar, porque tem gente que não consegue fazer isso, ou porque espiritualiza, ou porque acha que está endemoniado, porque nós já ouvimos, né? Nós lidamos com adolescentes, né? Eu sei, eu sou muito leiga, mas a Fran, que é estudiosa, né? Em breve ela vai ter lá o diploma dela e o registro dela no conselho e vai poder atuar. E ela já tem muito serviço agendado, viu? Por incrível que pareça, e eu quero dizer aqui para vocês, não sintam vergonhas. Não sintam vergonha de quando você sente medo, de quando você sentia, não, isso é o demônio. Não vamos botar a culpa nele em algo que nós podemos sentir e que é a ciência também, gente, ela é um milagre. Ela é um milagre de Deus. O homem, ele só tem esses conhecimentos graças ao que o Senhor capacitou ele. Então, assim, não vamos demonizar tudo. Não vamos achar que eu estou indo para o inferno porque eu estou me sentindo triste. Muitas vezes, eu quero dizer para vocês que quando eu perdi meu pai, eu acordava muitas vezes durante a noite com medo de morrer, porque eu já tinha perdido algumas pessoas na minha família, mas quando eu perdi o meu pai, de fato, eu pensei, a morte existe. Ele levou a pessoa que eu mais amava nesse mundo. E eu fiquei, eu já era uma mulher, tinha todos os meus filhos, então eu fiquei, e eu acordava durante a noite com o meu coração acelerado e o medo de morrer. E um dia eu dobrei os meus joelhos e disse, Senhor, eu não quero mais sentir esse medo, eu não quero isso para mim. Então foi uma guerra muito grande que eu enfrentei. Eu dificilmente falo isso, nem para minha família eu nunca falei isso, senti a liberdade de falar isso com vocês e quero dizer para vocês, precisamos nos cuidar. Isso não é o demônio, é uma doença. E tudo isso o medo pode nos afastar do Senhor, porque às vezes eu fico tanto no medo que eu esqueço, assim como Elias esqueceu, né, que a Jezabel não tinha mais poder do que o Senhor. Ele foi se esconder. Assim como Davi, na sua tristeza, no seu luto, chorou, como a irmã Fran falou, eu vivi um luto, eu estou de luto, né, pelo meu sogro, que o Senhor levou. Eu pensei que a gente não ia ter condições de estar aqui, mas o Senhor permitiu e aqui nós estamos. Mas nós precisamos, como a irmã Fran colocou bem, saber confiar que o Senhor ele cuida de tudo. Então, Davi, ele chorou, né, o luto pelo seu filho, ele ficou tão triste, mas no momento que ele viu que a vontade de Deus se cumpriu, ele se reergueu e foi adorar o Senhor. E assim também devemos fazer nós. Olhando para a Bíblia, nós vamos ver exemplo de pessoas que venceram o seu medo à luz da palavra de Deus, que foi restabelecer a sua conexão, porque eu não vou demorar muito mais não, Fran. Quem estava no congresso, no jubileu de diamante, no dia que foi o pastor Antônio Júnior. Quem estava no dia que o pastor Antônio Júnior, no jubileu de diamantes,
em 2019. Quem estava na igreja nesse dia? Então, ele fez um exemplo, né? Ele falou de um exemplo de conexão muito precisa e sábia, quando ele disse que o Wi-Fi lá na casa de Jessé foi ligado no momento que Davi entrou. Enquanto estavam os irmãos dele, tudo bonito lá, mas na hora que Davi entrou, o Wi-Fi foi ligado e a conexão com Deus foi estabelecida naquele momento, porque Davi era escolhido do Senhor. Então, o óleo da unção dele como rei foi a concretização desse canal de comunicação com Deus. Então, só existe um caminho e um meio de termos esse acesso com o Senhor. É estarmos na presença do Senhor, temos os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, perseverança, prudência no namoro. Cuidado com os namoros. Cuidado, muito cuidado. Essa fase aí, a irmã Fran colocou bem, os hormônios estão à flor da pele. E então os hormônios não são convertidos, não. Parece que as meninas sorriram. A irmã Fran vai falar de hormônio. Gente, os hormônios não são convertidos. Nós somos, mas os hormônios... Tem um vídeo aí, inclusive, né? Que eu vou dar a minha opinião do vídeo, né? Do ex do palhaço Bozo, né? Quando o Danilo Gentili perguntou para ele se quando ele deixou de usar drogas, ele não sentiu mais vontade. Ele disse não, porque as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Mas eu questiono, porque fica uma guerra, porque o velho homem ele fica aqui, de acordo com a Bíblia. Nós é que temos que trabalhar e estarmos aí em constante conexão com Deus para que Ele não nos vença. Porque os hormônios, como eu disse, eles não são convertidos, mas nós precisamos resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. Então, cuidado com os namoros que atrapalham a nossa conexão com Deus. O pecado atrapalha a nossa conexão com Deus. E onde está o pecado? Está no namoro também, no namoro com o não cristão. E, às vezes, até um rapaz da igreja mesmo, mas que ele não tem o temor de Deus direito e nos levam a fazer coisas que não devemos. Então, moças, cuidado. Princesas, para usar a coroa da virtude, precisam ter cuidado com esses namoros. Moças, aproveitando o exemplo de Elias, a vida de Elias, principalmente ou basicamente, esse ponto que a Juscelia tocou, ela representa muito o que a gente está falando a respeito dessa montanha-russa que é a vida da gente, né? Imaginem vocês que em um dia ele venceu os profetas de Baal, que foram quantos? 450 profetas. Então, imagine vocês que em um dia ele venceu 450 profetas da forma mais inusitada que ele poderia ter vencido, e no outro dia ele estava se escondendo de uma só pessoa. Isso retrata a irregularidade que é a vida da gente. Em alguns momentos a gente está muito bem com tudo e com todos, mas que em outros momentos a gente pode sim ser acometido de uma tristeza, e nem sempre aquela tristeza poderá ser tratada no âmbito espiritual, né? Porque quando a gente se sente triste, está acontecendo algo aqui, ó. A neuroquímica do cérebro, ela muda. Então, nem sempre, claro, eu volto a dizer, o que deve ser tratado em âmbito espiritual é tratado lá, em âmbito espiritual. Mas o que deve ser tratado aqui, no emocional e no físico, deve ser tratado nessas duas esferas. Vocês, as mulheres, né? Eu estou falando para vocês porque só tem um rapaz, é o que está operando o som. Então, quando há necessidade, a gente não procura o ginecologista. Quando há necessidade, a gente não procura o cardiologista. E dessa mesma forma tem que ser para com o psicólogo ou psiquiatra. Quando a gente entender que naquele momento a gente não está bem, que algo está fora do lugar, que os meus sentimentos e pensamentos estão desajustados, essa é a hora da gente parar e pensar, eu preciso buscar ajuda. Eu quero trazer um relato pessoal do que aconteceu comigo ontem, tá? Ontem eu estava em Coelho Neto, que é a minha cidade natal, na casa de minha mãe, já estava quase de saída para cá. E, de repente, entrou um bicho no meu ouvido. E eu fiquei em pânico. Eu gritei, eu rodei a cozinha inteira, porque eu estava sentindo bater as asas. A minha mãe correu para fazer uma oração por mim.
Estava eu, minha mãe, meu pai e o meu esposo. E as minhas meninas ficaram em estado de choque porque eu gritava tanto de desespero. Mamãe veio, fez uma oração por mim. Naquele momento, Deus não agiu, tá? Conclusão, depois do meu esposo ter colocado água, ter colocado azeite de oliva, resolvemos ir para o médico. E lá no médico, a médica teve uma conduta assim excepcional. Ela fez uma limpeza com um jato de soro fisiológico e álcool e o bicho saiu. Naquele momento, Deus agiu. E isso me deixou triste, porque a oração da minha mãe não teve o efeito imediato. Claro que não, porque eu entendo que Deus trabalha através dos médicos. A oração da minha mãe pode ter tido o efeito esperado lá, na conduta médica. Porque quando eu cheguei, ela disse assim, olha, em alguns casos eu consigo extrair o corpo estranho, em outros não, porque eu não sou otorrino. Mas vamos fazer aqui uma limpeza. Mas eu estava confiante de que eu ia sair dali sem o bicho no meu ouvido. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa história é o seguinte, o que deve ser tratado ali com o médico é com o médico, porque Deus opera através dos médicos. Infelizmente, as doenças psicossomáticas, elas são tratadas com um certo preconceito dentro de nossas igrejas, né? A gente costuma achar que alguém que está depressivo, que alguém está com um quadro ansioso, é alguém que não ora, é alguém que não busca a Deus, e a verdade não é essa. Às vezes você está ali com a sua vida diante do altar, você ora, jejua, é professor, é regente, e mesmo assim você pode passar por algum quadro de adoecimento. E mesmo assim você pode entrar em algum quadro de depressão. Uma coisa, gente, não anula a outra. Ok, fui no psicólogo, fui caracterizada com depressão. Eu chego em casa, oro e sou curada. Isso é o quê? É o exercício da fé. Mas eu posso chegar em casa e orar e jejuar e não ser curada naquele momento. É naquele momento que eu entendo que o Senhor pode me curar sim, através de um psiquiatra e através de um psicólogo. Entendido até aqui? Alguma pergunta? Nenhum. Tem como levar o microfone para a irmã ali, meu amor? Ah, está pertinho do carrinho de bebê. Espero que seja para a Juscelia. A paz do Senhor. Amém. Então, como foi colocado, né, em questão a gente procurar o psicólogo, e também é bom a gente ressaltar que a gente precisa procurar um psicólogo que tenha orientação pautadas na Bíblia, na palavra. A gente já tem vários casos de adolescentes que procuram psicólogos que não têm respaldo na Bíblia e que acabam afastando eles da fé, da palavra de Deus. Então, esse cuidado muito importante, né? Quando a gente procurar um profissional, que procure um profissional que seja um profissional que tenha fé, a mesma fé que nós professamos. Sim, é bem colocada a sua fala, irmã, bem colocada. Realmente, o mais sugerido é isso. Eu acho que, na maioria das vezes, não existe tanto a busca e o encontro porque não existem tantos profissionais cristãos, né? O campo da psicologia também é um campo difícil de ser escolhido por quem vai prestar um vestibular, e principalmente se tratando de alguém que é cristão. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o meu direcionamento para a área da psicologia veio de Deus. Porque o que eu estou fazendo aqui é contribuindo para a obra. E foi um dos acordos que eu fiz com Deus. Eu disse, Deus, eu quero trabalhar na obra com a minha graduação, porque eu sei que dentro da igreja existem muitas pessoas fragilizadas e que às vezes não são vistas. Então, Deus plantou em mim um desejo de trabalhar na igreja com a minha graduação. E aproveitando que você falou, irmã, já é usado em consultório, não sei se todos, mas já é usado em consultórios como estratégia terapêutica a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia e o exercício da fé. A ciência, por mais que ela queira bater de frente com a fé, ela nunca vai conseguir superar a fé, né? Então, já é usado como estratégia terapêutica
o exercício da fé, que no caso é a leitura da Bíblia ou a oração. A ciência entende que a pessoa estando com o seu espiritual em ordem, as outras esferas da sua vida também estará. Ficou claro até aqui o que a gente já falou de ansiedade. Ansiedade é um estado de apreensão extrema. Imaginem vocês que a pessoa fica o tempo todo em estado de alerta. E esse é o conceito de ansiedade. Agora, eu queria trazer também uma explicação rápida, para não ficar tão prolongada, a respeito de depressão, né? Que também é um transtorno bastante comum nos nossos dias, principalmente na faixa etária da adolescência. E depressão na fase da adolescência é difícil de ser diagnosticada. Isso porque o adolescente ele já é ali descriminalizado, né? É rebelde, é teimoso, não ouve os pais. Então, é difícil de ser identificado esse transtorno nos adolescentes, por conta dessa ebulição de hormônios mesmo que existe na cabeça dele. A depressão, moças, é um transtorno que é caracterizado por um momento profundo e duradouro de tristeza. É quando a pessoa se sente por muito tempo triste. Como eu disse lá no início, estar triste não é ruim. E também não é algo que precisa de tanta atenção naquele momento. Mas quando essa tristeza se prolonga no seu corpo, na sua cabeça, quando essa tristeza te incapacita de fazer as suas coisas do dia a dia, aí é a hora de você buscar ajuda, tá? Eu trouxe aqui algumas formas de identificar a depressão em alguém. Eu quero falar mesmo para vocês, no caso de vocês convivem com alguém que vocês perceberem, já é hora de assinar o alerta. Porque, às vezes, o problema não é conosco, é com alguém que está do nosso lado. O primeiro ponto é a tristeza contínua. Geralmente, alguém depressivo, como eu já falei, ele vai estar por muito tempo triste, né? Ele, de repente, se ele gostava de viajar, de repente ele não viaja mais, uma comida preferida, uma música ele deixa de ouvir, rejeita os convites dos amigos, porque ele prefere ficar isolado. O segundo passo é a irritabilidade. Geralmente, a gente acha que o depressivo é sempre aquela pessoa que fica no canto triste, e na maioria das vezes não é. O depressivo também produz, trabalha, convive com as pessoas, só que assim, como se fossem uma via dupla, né? Na frente da pessoa ele está se esforçando para manter uma alegria que não existe. É por isso que o depressivo ele tende a recusar convites, porque é um esforço gigantesco para ele, um estado de espírito na frente das pessoas, quando na verdade ele não condiz com aquilo. Então, uma pessoa bastante irritada também pode ter um quadro depressivo acontecendo. O tópico 3 é sensação de impotência. A pessoa se sente desmotivada, como se ela não estivesse no controle. Ela tem sentimentos de desamparo associados à culpa, medo e solidão. O depressivo também, ele tende a se isolar, né? Poucas pessoas têm necessidade da sociabilização, né? Existem pessoas que funcionam melhores em grupos, mas existem pessoas que isso não faz diferença nenhuma. Porque vocês sabem a diferença entre solitude e solidão, né? Solitude é quando você gosta de ficar consigo mesmo. Solidão já é quando você lamenta por estar sozinho. Então, algumas pessoas conseguem conviver maravilhosamente bem em sua solitude. Outras pessoas não. Mas aí, o que vai chamar a nossa atenção? Se aquela pessoa, ela geralmente anda muito em grupos, ela geralmente anda muito em bandos, e de repente ela se afasta, ela se isola, não quer o convívio humano, né? O convívio com os amigos, aí também a nossa atenção deve ser chamada. Gente, vocês sabiam que alguns neurotransmissores, eles são acionados a partir do contato humano? Sabiam disso? A próxima vez que eu falar, eu já vou estar como psicóloga. Estou brincando. É isso. O Senhor nos fez para vivermos assim, ó, em contato direto com as pessoas. E nesse momento aqui estão ocorrendo muitos neurotransmissores sendo acionados no nosso organismo. Porque Deus nos fez para a gente viver em conjunto. Como a Juscelia falou, o Senhor nos fez também para sermos plenos em tudo.
Só que o pecado tirou de nós a possibilidade dessa plenitude. E é por isso que a gente está aqui hoje trazendo para essa linha de frente as pautas desses assuntos, tá? Uma pessoa num quadro depressivo, ela também sofre alterações cognitivas, ou seja, ela tem dificuldade de memorizar, de guardar memórias recentes, ela sente muito sono ou então quase nada de sono, tem dificuldade de lembrar detalhes, coisas que aconteceram recentemente, ela não consegue acessar aquela memória, tá? Esses sentimentos que eu estou pontuando aqui, eles são comuns da adolescência, mas também estão presentes num quadro de adoecimento. É por isso que, como eu falei para vocês, é uma patologia difícil de ser identificada e tratada nessa fase da adolescência. O outro tópico é o negativismo. Geralmente, alguém que está ali num quadro depressivo, ele só pensa no negativo, nos erros que ele cometeu, nos fracassos que aconteceram com ele. Nada para ele dá certo. Tudo para ele vai acabar de uma forma ruim. Alguma coisa? Continua? Tá bom. Tá bom. E eu trouxe para nós algumas dicas do ponto de vista clínico, que podem melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia. O primeiro item que eu trouxe foi alimentação. Hoje, a gente vive numa pressa gigante que a gente costuma recorrer muito a quê? Aos alimentos prontos, né? A gente come muito enlatado, muito, como é que chama? Fast food, né? Inclusive, essa geração agora ela é conhecida como geração fast food, porque quer tudo rápido, quer tudo pronto. Até esse excesso de rapidez, de prontidão, pode ser caracterizado como um dano emocional. Então, o primeiro passo para que a gente esteja ali nas nossas 3 esferas alinhadas. Alguém lembra quais foram as 3 esferas que eu citei? Que é como nós somos? Nós somos seres o quê? Espiritual, emocional e físico. Então, é de extrema importância que essas 3 esferas estejam bem, estejam alinhadas, não é isso? A segunda dica é o sono. Gente, quem é que dorme bem aqui? Eu quero a receita. Mas eu só não durmo bem porque eu tenho uma neném de 11 meses que precisa acordar para se alimentar à noite. Olha, o sono é algo extremamente importante para nós. A gente produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio começa a ser produzido às 18 horas da tarde. A partir desse horário, o corpo da gente vai desacelerando para que mais tarde a gente consiga deitar e adormecer. Só que a nossa conexão com a internet tem roubado de nós essa possibilidade do sono reparador. Recomenda-se que você desligue o celular 2 horas antes de dormir, para não atrapalhar nessa produção de hormônio. Mas o que acontece com a maioria de nós? Eu não estou me colocando no grupo. A gente deita com o celular na mão, né? Olha um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Responde alguém, curte uma foto, bota um comentário e só então vai dormir. Mas a pessoa deita, dorme e acorda cansada, porque não houve o sono reparador. Durante o sono, a gente cai numa fase do sono que é o sono profundo. É como se a gente estivesse num estado de coma, né? Aquele sono, ele serve para quê? Para reparar o corpo da gente, para tirar as memórias que não vão servir para nada, para deixar as que têm relevância. Mas aí, como a gente tem se entregue tanto ao uso das telas, a gente acaba deitando, dormindo e acordando cansado do mesmo jeito. Alguém se identifica? Não? Eita! Sim, certo. A outra... Alguém falou? Não, né? A outra dica clínica que eu trouxe foi o relacionamento com outras pessoas, né? Como eu já disse, nós somos criados para sermos seres múltiplos e não individuais. Realmente é para haver esse contato, essa troca. E isso a internet roubou de nós, não roubou? Vocês concordam? Gente, hoje a gente resolve tudo, inclusive as nossas relações interpessoais, aqui, ó, na ponta do dedo. Antigamente, quando não se tinha tanto acesso à internet, se eu quisesse ver a Juscelia, dar um recado, eu tinha que ir na casa dela, e ali a gente conversava, ela me oferecia um lanche, né, Gil? Eu aceitava, e
pronto, havia uma troca. Hoje não, a gente resolve tudo, até os relacionamentos pelo celular. E isso pode ser danoso para a gente. Por exemplo, alguém que tem aqui 10 mil seguidores numa rede social, vocês acham que ele tem 10 mil amigos? Não. Isso aí pode ser até uma falsa ilusão de quê? De aproximação. A internet, ela... Meninas? A internet, ela traz para a gente essa falsa sensação de aproximação. A gente vê ali uma rede social recheada de seguidores ou de amigos, e quando, na verdade, aquilo ali é ali, ó, no mundo virtual mesmo. Um dado que eu gostaria de trazer para vocês, tem um país, se eu não me engano, a França. A França proibiu alguém de postar uma foto que tenha sido submetida ao Photoshop e não dizer. Por quê? Porque eu via lá a foto de uma mulher belíssima, submetida a vários tratamentos virtuais, fazia o comparativo com a minha imagem, não era a mesma coisa, estava longe de ser. E o que acontecia? Eu entrava num quadro depressivo de ansiedade e depressão. E foi isso que aconteceu. As pessoas estavam se deprimindo muito, porque se comparavam com aquilo que elas viam nas redes sociais. E as redes sociais, elas trazem isso para a gente, essa questão da comparação. E uma coisa que eu sempre falo é que quando você se compara, você perde. Geralmente, você só se compara com alguém ou algo que está acima do que você é, né? As redes sociais, gente, na verdade, elas são uma vitrine. E numa vitrine da loja, de uma loja de sapatos, por exemplo, estão os sapatos mais bonitos, né? Uma pessoa, hoje, pronto, quero falar isso para vocês. Eu vi uma famosa, olhando uma rede social mesmo, eu vi uma famosa dizendo que tirou 400 fotos para postar uma. Isso acontece com a gente também, né? Não de 400, mas a gente tira ali umas 3, mais, para postar uma, né? Então, a garota tirou 400 fotos para postar uma. É um desejo gigantesco, exacerbado, de mostrar a perfeição, tá? A gente precisa ter cuidado com isso também. Que as nossas redes sociais sejam ferramentas também para trazer pessoas para o reino de Deus, por conta daquilo que a gente posta, né? A quarta e última dica é o exercício físico. Gente, o nosso corpo físico foi feito para o movimento. Quantas de vocês aqui fazem caminhada, fazem academia, algum exercício físico? A Angélica mora do lado de uma, né, Angélica? Pois é. O nosso corpo, como eu já disse, não foi feito para ficar parado, sentado no sofá, não. Ele foi feito para o exercício físico, é para a gente se mexer mesmo. Enquanto você está ali na prática do exercício físico, o seu cérebro está liberando vários neurotransmissores. É por isso que quando uma pessoa faz caminhada, quando ela sai da academia, ela sai com aquele sentimento de dever cumprido, de saciedade, não é verdade? É isso, é o cérebro... seu cérebro liberando para você vários neurotransmissores do prazer, do contentamento. E como eu disse, gente, nós somos seres, além de espirituais, físicos e emocionais. É importante cuidar do lado emocional e do nosso lado físico, que a gente não negligencie as nossas emoções, tá? Muito bem. Alguma pergunta? Nós vamos finalizar, porque nós temos um tempo, ainda nós temos um sorteio e tem uma surpresa aí para vocês. Então, só recapitulando, né, o que nós já falamos nessa noite, colocamos nessa noite, o que nós colocamos aqui foi aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, que a nossa conexão com Deus, ela foi estabelecida no Jardim do Éden com o homem, como também lá mesmo, infelizmente, esse homem derrubou essa conexão. Essa conexão caiu. Tirou o privilégio que o homem tinha de falar com Deus face a face, sem nenhum ruído, sem nenhuma interrupção. E o que causou essa queda de comunicação? O pecado. E ao longo do tempo, de toda a nossa vida, essa quebra de conexão, ela permanece até hoje. O que é a diferença hoje? Que nós temos a graça do Senhor, favor imerecido que nós recebemos quando Cristo morreu na cruz do Calvário para nos tornar princesas do Senhor, viu?
nós somos hoje princesas, porque o Senhor, né, foi lá e nos deu esse privilégio. E, como eu disse antes, ao longo, o Senhor sempre teve misericórdia, né? Enviou profetas, enviou reis, que Ele escolheu, mesmo esses homens, tendo essas limitações. Eles eram homens que tinham uma conexão. Era uma conexão perfeita? Não era, porque eram homens. Davi, como nós mencionamos, ele teve muitos altos e baixos na sua conexão com Deus, não era não? Davi Davi cometeu adultério, Davi cometeu um assassinato em uma única vez. Ele era um homem de guerra, era um homem valente. Porém, Davi, a comunicação com Deus com ele era perfeita, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia toda essa grande necessidade, quão dependente do Senhor ele era. Por isso, a comunicação, embora tivesse seus altos e baixos, a sua conexão com o Senhor era prontamente restabelecida, porque ele reconhecia que ele era dependente do Senhor. E nós também, todos nós que aqui estamos, princesas, precisamos reconhecer o quão dependente do Senhor nós somos. O quão tivemos o privilégio de Cristo morrer na cruz do Calvário para nós estarmos aqui. Então, não vamos deixar que nada nos desconecte, nem esse mundo moderno, nem a tecnologia. Vamos ter cuidado com aquilo que nós estamos olhando, vamos ter cuidado com quem nós estamos estabelecendo vínculos de amizade. Não vamos contar a nossa vida para todo mundo. Escolha alguém que seja da sua confiança, que professe a mesma fé que você. E conte. Se você não sentir a vontade para contar para o pastor, aqui tem a irmã Ana Paula, porque eu sei que tem coisas que as meninas querem contar para outra menina, né? Para outra menina, né? Tem a irmã Ana Paula, no DNR tem a irmã Rosa, lá na 13 dela tem a irmã Elaine. Então, o que mais? No Campo de Belém tem a irmã Tamires. Lobo tem a irmã Silene. Então, assim, sinta-se à vontade com essas mulheres de Deus, que com certeza lhe trarão um bom conselho. E isso, com certeza, faz parte de uma boa conexão com Deus. E também, né, eu creio que a irmã Frenda vai finalizar um pouquinho a fala dela, vamos cuidar do espiritual e do físico, da nossa mente, do nosso corpo, para que nós possamos estar aptas a sempre termos essa comunhão perfeita com o Senhor. Eu sei que nós estamos aqui, falamos para princesas, e princesas geralmente, né, nas histórias são as mais bonitas, e aqui eu não estou vendo nenhuma feia. Eu não estou vendo, né? Então, assim, essa beleza também ela tem que vir de dentro, de uma vida espiritual regada à luz da palavra de Deus. E é com esforço mesmo. Não é fácil. Vencer as adversidades deste mundo, em um mundo tão moderno, tão cheio, não é fácil ser uma princesa conectada com Deus. Porém, a recompensa que nós temos de vencermos esse mundo é muito maior do que qualquer coisa que nós vamos passar aqui. Porque aqui, como a palavra de Deus diz, é momentâneo, é passageiro, embora a gente ache que não é, mas é passageiro. Então, vamos vencer no dia a dia. Vamos nos munindo da fé, do capacete da salvação, da couraça, da oração, do jejum, e nós vamos vencer. E essa conexão com o Senhor, ela sempre vai ficar estabelecida. E nós, sim, vamos alcançar, porque esse é o desejo do nosso coração, alcançar o céu de glória. Não tem outro objetivo nosso aqui em servir ao Senhor, é alcançar o céu de glória. Porque enquanto a gente estiver aqui é na luta, é na batalha. Porque a nossa coroa está lá no céu. Aqui nós vamos usar a coroa da graça, da virtude, da sabedoria, para vencermos o mundo. E lá no céu vamos ser coroadas como filhas do Rei Jesus, com certeza. E nós vamos nos encontrar lá. Enquanto isso, vamos vencendo as adversidades e mantendo a nossa comunicação perfeita com o Senhor. Se sentiu necessidades espirituais, busque a missionária da sua igreja, alguém da sua confiança. Sentiu-se algo que vai além das suas, do normal, da sua tristeza, daquilo que você não consegue controlar, busque a ciência. Não é errado, não é pecado, não é falta de fé, é coragem.
É muita coragem alguém buscar uma ajuda. E todas nós aqui somos corajosas, princesas, assim como Esther teve a coragem de enfrentar o rei com o risco da morte. Nós também vamos enfrentar este mundo para recebermos a nossa recompensa, que é a nossa salvação e de toda a nossa casa. E que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela recepção. Eu também quero agradecer a presença de vocês, né? Eu espero que essa conversa que a gente teve, que ela tenha sido esclarecedora para alguns assuntos que, de repente, vocês tenham vindo para ouvir. E eu faço das palavras da Juscelia as minhas, né? Vocês são princesas, nós somos princesas, somos valorosas. Apesar dos maus momentos, o nosso valor diante de Deus não é apagado, não é esquecido. E é isso. Vou passar para a Beth. A paz do Senhor para todos. Nossa coordenadora master. Vamos orar. Parabéns a todas as mulheres, a todas as nossas irmãs. Que Deus abençoe de forma especial e tremenda. Quem pede ajuda em oração? Eu também peço ajuda em oração. Um trabalho como esse, ele deve ser repetido aí em outras oportunidades. Acredito que já foi conversado com vocês. Nós saímos ali da Trizidela com um propósito de levar aí o encontro com os homens aí também para as demais áreas, e vai ser uma bênção em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos reunidos e queremos Te agradecer por isso, que o Senhor continue abençoando cada uma das Tuas filhas que aqui estiveram, Senhor, ó Deus eterno, as palavras que aqui foram ditas, que a Tua mão poderosa possa ser também com a coordenação geral do departamento, Senhor, de adolescentes da Tua casa. Deus eterno, abençoe sonhos e projetos das tuas filhas, continue sustentando com a tua mão poderosa, ó Deus, aqueles que contribuíram para a realização deste evento de forma presencial, ó Pai querido, que a tua mão poderosa possa ser com eles para abençoar hoje e sempre. Tudo isso te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem. Está encerrado, tenham todos